Bem-vindos a mais um episódio do podcast informativo. É um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente tem em mãos uma investigação detalhada sobre uma situação que parece muito cena de filme, sabe? Com certeza. Mas que trouxe uma urgência muito real, palpável mesmo, para milhares de pessoas. A nossa missão hoje é analisar o cenário das fortes chuvas, daquelas chuvas extremas que atingiram o Piauí. Isso, cobrindo ali aquele período crítico entre o fim de fevereiro e o início de março de 2026. Exato. E a ideia não é só listar os lugares onde choveu. A gente quer entender os impactos reais, como as autoridades precisaram reagir, assim, na velocidade da luz, e o que a ciência está alertando sobre o futuro. É um tema denso, né? Sim, mas a gente vai passar por esse panorama de um jeito claro. Para isso, a gente reuniu materiais muito bons hoje. Nossas fontes incluem os boletins da Defesa Civil do Piauí e algumas reportagens locais bem recentes. Pessoal do Infonews, Meio Norte. Isso, Portal G1, Portal SRN. E, para fechar o contexto, o relatório de análise de risco e vulnerabilidade climática. O famoso ARVC. Ele mesmo. É um documento abrangente elaborado pelo ICLEI, focado exatamente nessa dinâmica entre clima e cidade. Vamos entender isso por partes, então. O volume de água que caiu sobre o sudeste e o sul do estado nesses dias foi um negócio assustador. Absurdo. Só para quem nos escuta ter uma noção, entre os dias 27 de fevereiro e 3 de março de 2026, rolou uma combinação de sistemas atmosféricos muito pesada. Sabe, coisas como a zona de convergência do Atlântico Sul, que simplesmente despejou um volume colossal de água na região. Picos é um caso impressionante. Demais. Eles registraram 94 milímetros em apenas 1h30. Isso foi na madrugada de 3 de março. Causou alagamentos terríveis no bairro São José. E não foi só lá. Teve Curral Novo do Piauí, Caridade do Piauí, Betânia do Piauí. O que é fascinante aqui é que essa frente de chuvas foi tão extrema que cidades inteiras viram o volume de água esperado por um inverno inteiro cair em questão de dias. É surreal imaginar isso. Para ilustrar bem, Floriano teve 145 milímetros em 24 horas. O Corpo de Bombeiros precisou entrar com botes para fazer resgates de urgência. Mas olha, eu quero dar um destaque para o caso chocante de Betânia do Piauí. Lá choveu mais de 400 milímetros e isso apenas entre sexta-feira, dia 27, e domingo, dia 1º. Mais de 400 milímetros num final de semana. Exatamente. E as consequências físicas vieram na hora. As águas do rio Itaim cobriram trechos inteiros da rodovia PI 459, que é a via que liga a Paulistana. E aí a gente chega no ponto mais crítico de Betânia, que foi a barragem Nova Esperança. O nível do reservatório subiu tanto e tão rápido que o sangradouro da barragem começou a ficar super desgastado. O que deve dar um desespero em qualquer gestão, mas é aí que entram as ações da Prefeitura de Betânia do Piauí. Eles foram muito rápidos. A gestão municipal mandou máquinas pesadas direto para o local do sangradouro, debaixo de chuva mesmo. Sim, para reforçar a estrutura com terra, com pedra, né? Exato. Para garantir o escoamento seguro da água e evitar qualquer agravamento. Foi uma ação emergencial ali no braço mesmo. E, paralelamente a isso, eles mantiveram um monitoramento contínuo. E isso foi essencial para tranquilizar a população. Sem dúvida. A comunicação foi clara, eles confirmaram que a estrutura principal da barragem seguia intacta e que não havia risco de rompimento. E o resultado prático de toda essa ação rápida é que, até o momento, as autoridades locais verificaram e confirmaram que não houve registro de pessoas desabrigadas nem de pessoas presas em áreas de risco no município. O que é um alívio gigante. Então, o que tudo isso significa para a segurança das pessoas, quando a chuva aperta desse jeito? Bom, primeiro a gente tem que olhar para os alertas. O IMET emitiu alertas de níveis laranja e vermelho. Vermelho é grande perigo. E aí o Ayrton Costa, que é o diretor de prevenção e mitigação da Defesa Civil do Piauí, soltou recomendações vitais. Exatamente. É importante a gente listar as recomendações exatas da Defesa Civil aqui. No trânsito, por exemplo, a regra de ouro é evitar trafegar em pistas alagadas. Não tentar atravessar enxurradas de jeito nenhum. Jamais. E se a chuva estiver muito forte, para o carro.
não arrisca. E sobre energia elétrica? Porque a água esconde muita coisa, né? Sim, tem que se afastar de cabos elétricos molhados ou arrebentados no meio da rua. Em casa, a Defesa Civil pede para desligar os aparelhos eletrônicos e, se a água ameaçar entrar, desligar o quadro geral de energia. Dica de ouro. E o Piauí tem muito raio. Como é que faz? A proteção contra raios é bem específica. Não ficar em áreas abertas, não ficar no topo de morros ou topos de prédios. E aquela história de ir para debaixo da árvore? Nunca. Nunca se abrigar debaixo de árvores isoladas. Também tem que evitar ficar perto de cercas de arame e varais metálicos, porque o metal conduz a eletricidade daquele raio por quilômetros. Nossa, muito importante. E claro, em caso de inundações dentro de casa, o básico que salva a vida da gente, que é proteger os documentos em sacos plásticos, pegar a família e contatar a Defesa Civil no 199 ou os bombeiros no 193. O resgate tem que ser acionado imediatamente. Agora, saindo um pouco desse olho do furacão e olhando para os dados frios. Aquele relatório. Isso. Sabe, se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que tem uma vulnerabilidade muito específica ali. Sim, usando os dados do relatório ARVC do ICLEI, a gente entende a contradição climática do Piauí. E é uma ironia triste. A mesma região que sofre com a seca. Exatamente. O semiárido que sofre historicamente com a seca severa e com a desertificação, que é o caso do Vale do Guaribas, onde o pico se localiza, é também uma região altamente vulnerável a inundações bruscas. Como o solo não absorve, a água escorre destruindo tudo. Exato. Isso somado à infraestrutura de drenagem urbana que, infelizmente, é deficiente e à ocupação irregular do solo ao longo das décadas. As cidades não foram preparadas para volumes amazônicos de água. Não foram mesmo. Bom, fazendo um resumo da nossa investigação de hoje, a gente quer lembrar quem nos escuta sobre a importância de respeitar sempre os alertas climáticos. Não dá para subestimar a cor do mapa do IMET. Jamais. E também precisamos valorizar muito a resposta rápida das defesas civis e das prefeituras. O trabalho das máquinas lá em Betânia do Piauí evitou um desastre que poderia ser histórico. E, se me permite, para fechar o nosso raciocínio hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo baseado lá no final do relatório RVC. Claro, manda ver. As projeções climáticas desse estudo indicam que até o ano de 2040, o risco crítico nessas regiões, como o Médio Parnaíba e o próprio Vale do Guaribas, vai se consolidar de forma severa. Ou seja, o que é exceção vai virar regra. Exato. E isso levanta uma questão crucial para a gente. Como a infraestrutura de hoje precisa ser repensada urgentemente para não apenas sobreviver ao próximo inverno de 3 dias, mas se adaptar permanentemente a esses extremos? É uma pergunta pesada. A gente não pode só reconstruir a mesma ponte que caiu. Tem que reconstruir melhor e de um jeito diferente. Exatamente. Fica aí a reflexão para todos. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem em mais uma investigação detalhada. A gente espera que tenha sido tão revelador para vocês quanto foi para nós. Lembrem-se de se manterem seguros, sempre informados pelos canais oficiais e até a próxima.